Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Dando continuidade à nossa série a respeito de osciloscópio, como nós havíamos dito no nosso último vídeo, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre como configurar o seu osciloscópio para efetuar medições. É lógico que nós não vamos cobrir em um único vídeo todo esse assunto, pois ele é bastante amplo, mas nós vamos demonstrar aqui algumas coisas que você tem que fazer para que seu instrumento apresente os resultados corretos nas medições que você vai realizar, ou seja, para que você consiga visualizar corretamente as formas de onda. A primeira coisa que nós temos que saber é que para você colocar o sinal aqui na tela do osciloscópio, o que vai tornar isso possível para você são as pontas de prova. E existe uma infinidade de pontas de prova, algumas com grande sofisticação e outras mais simples. Mas falando de uma maneira geral, as pontas de prova mais simples, elas vão ter algumas características comuns. E é sobre essas que nós vamos falar agora. Uma ponta de prova, ela tem esse aspecto aqui, ó. Então aqui nós temos uma ponta de prova bastante antiga, já com quase 30 anos de fabricação e de uso, tá? Mas é uma ponta de prova comum. Ela é parte de um osciloscópio analógico. E o que nós vemos aqui inicialmente é o seguinte: dentro do próprio conector da ponta, nós já temos ali indicado que essa é uma ponta para até 50 MHz. E aqui nós temos um modelo. O que essa ponta de prova também tem é um atenuador que eu posso ajustar. Você deve ver aqui a marcação vezes 1 e a marcação vezes 10. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o sinal que entrar aqui, nessa garrinha, onde eu vou conectar lá no meu circuito, esse sinal ele pode ter o seu valor não atenuado, ou seja, ele é 1 para 1, o sinal que entra aqui vai ser corretamente condicionado e colocado aqui, sem nenhuma alteração, sem nenhuma modificação. Ou quando eu tiver essa chavinha virada para essa posição onde ela está aqui, que é vezes 10, isso quer dizer que o sinal que entra aqui vai aparecer aqui em combinação com o circuito de entrada lá do osciloscópio, ele vai aparecer aqui atenuado em 10 vezes. Portanto, se eu entrar com 50 volts aqui, com a chavinha na posição vezes 10, ela vai sair aqui como se fosse 5 volts. Então, quando o atenuador aqui estiver em vezes 10, o valor que eu ver na minha escala vertical tem que ser multiplicado por 10 para corresponder à tensão real. O que isso quer dizer? Vamos dar um exemplo prático. Se eu entrar com 50 volts aqui, com a chave na posição vezes 10, eu vou ter 5 volts aqui. Esses 5 volts, se eu tiver com o vertical na escala de 5 volts por divisão, ele vai me deslocar uma divisão. Em outras palavras, eu vou estar vendo lá na tela do meu osciloscópio uma divisão deslocada com uma escala vertical de 5 volts. Mas na verdade, aqui na ponteira eu estou entrando com 50 volts. Como a chavinha está na posição vezes 10, 50 volts foi atenuado para 5, ou foi reduzido para 5 volts, então eu tenho uma escala lá. Qual é o valor daquela minha uma divisão que vai deslocar no osciloscópio? Aquele valor vai ser o valor que eu estou lendo no meu canal vertical, que no caso é 5 volts, multiplicado pelo valor que eu selecionei na ponta de prova. Então, uma divisão lá, em vez de ser 5 volts, vai ser 50 volts. Por que nós estamos falando disso? Porque em osciloscópios analógicos, o valor que você tem no canal vertical, ele é marcado aqui no próprio painel do instrumento. Então, com essa ponteira em vezes 10, a escala do meu canal vertical, um instrumento analógico, ela vai ser 10 vezes maior, ou seja, o valor que eu vejo impresso no painel precisa ser multiplicado por 10 para mim ter o valor de tensão por divisão correto, ou quantos volts cada divisão vertical vai valer, ok?
Talvez você se pergunte assim, mas para que eu vou querer usar isso? Porque o seu instrumento ele tem um limite da tensão que você pode colocar aqui. No caso desse aqui, está escrito bem claramente no painel. O limite de entrada máximo do canal é 300 volts. E ele ainda diz que isso na categoria 2. Nós não vamos entrar em detalhes a respeito dessas categorias aqui, mas isso tem a ver, essa categoria do instrumento, com o nível de segurança que ele oferece para você fazer medições. Inclusive nós vamos falar disso, que fazer medições em circuitos de alta tensão e corrente, principalmente conectados à rede elétrica, oferecem sempre um risco presente. E nós temos que ter isso bem claro em mente antes de fazer medições. Depois nós vamos ver na prática esse atenuador funcionando. Quando nós estamos com a ponteira em vezes 1 e quando nós estamos com a ponteira em vezes 10. Tá? Existem pontas de provas que têm capacidade de atenuação até maiores. Vamos dar um exemplo. Essa ponteira aqui, ó. Aqui eu tenho uma ponta de prova com uma atenuação de 100 para 1. Então é como se no lugar daquela chavinha ali, que eu tenho vezes 1 vezes 10, é como se eu tivesse uma vezes 100. Em outras palavras, a tensão que entra aqui na ponta de prova vai sofrer uma atenuação de 100 vezes. Então ela será apresentada aqui para o meu instrumento, ok? Isso faz com que eu consiga medir aqui na minha ponta de prova uma tensão 100 vezes maior do que o meu instrumento conseguiria fazer se eu não tivesse esse atenuador. O benefício disso, quando eu trabalho com circuitos que empregam tensões elevadas, como por exemplo drives de motores ou fontes chaveadas, uma ponteira 100 para 1 ela é muito útil e diz respeito à sua própria segurança. Vem escrito aqui também, no corpo da ponteira, que de projeto ela suportaria até 1.2 kV ou 1.200 volts. É claro que nós nunca devemos, por uma questão de segurança, por uma questão de bom senso, expor os nossos instrumentos aos limites dos valores de segurança. É sempre bom você ficar com uma margem aí de segurança para você mesmo, além da já colocada pelo próprio fabricante. É a sua segurança que está em jogo. Então, prefira não trabalhar muito próximo dos limites. Isso vai fazer com que você não tenha aí problemas relativos à segurança. Uma outra ponteira que nós temos aqui, similar àquela de 100 para 1, é a que é a original desse equipamento. Tá? Então ela tem escrita ali 100 MHz, que é a sua largura de banda. Nós ainda vamos falar disso, mas não é o momento. 10 MΩ e 12 PF, que é a sua, vamos dizer assim, o seu circuito de entrada, como que ele vai ser visto, como que ele vai ser enxergado ao ser conectado ao circuito que você está medindo. Ou seja, podemos dizer de forma grosseira que ao ser inserido essa ponteira num circuito que você vai fazer o teste, ele vai colocar em paralelo com ele uma resistência de 10 MΩ e uma capacitância menor do que 12 PF, como está ali. A ponta de prova é 10x, ou seja, ela não tem aquela chavinha seletora, isso quer dizer que ela é fixa o tempo todo em 10x, ou seja, ela é uma atenuadora 10 para 1, e ela vai trabalhar o tempo todo assim. Também tem um alerta aqui que a sua tensão máxima de trabalho é 300 volts na categoria 2, ok? Então, sabendo que as pontas de prova têm atenuação diferente, nós vamos entender que nós precisamos levar isso em conta quando nós fazemos medições. Para osciloscópios digitais, você consegue mudar o valor da atenuação da ponta de prova aqui no canal. Veja que aqui esse canal 1 aqui está programado para uma ponta de prova de 10x, ou atenuação de 10 para 1. Isso quer dizer que ele vai corrigir automaticamente os valores lidos de tensão na tela se eu tiver colocado aqui o valor do atenuador correto. Em outras palavras, no caso dessa ponteira aqui,
Se ela estiver aqui em vezes 1 e eu quiser que os valores apareçam corretos de tensão na tela, eu preciso dizer que ela é uma vezes 1. Aqui. Se ela estiver em vezes 10, eu preciso dizer que ela é uma vezes 10 ou 10x, como nós vemos ali. Porque fazendo isso, ele vai ajustar as escalas de tensão do eixo vertical automaticamente. Então eu vou ter os valores corretos apresentados na tela. No caso de um osciloscópio analógico, não tem como fazer isso. Então por isso que é sempre bom eu olhar a indicação aqui vezes 10 e saber que a minha escala num equipamento analógico será lida com o fator de vezes 10, ou seja, o valor que eu estou lendo na minha escala de painel e vendo lá na grade do osciloscópio tem que ser multiplicado por 10 para dar o valor de tensão real. No caso dessa ponteira aqui é a mesma coisa, só que o valor será multiplicado por 100. No osciloscópio digital, basta eu configurar aqui que ela é 100x ou vezes 100 de atenuação. E ele vai corrigir automaticamente as leituras. Você pode ver que em 100x o canal 1 apareceu como 20 volts. Se eu jogar isso aqui para 10x, foi para 2 volts. Se eu jogar para vezes 1, ou seja, sem nenhum tipo de atenuação, foi para 200 milivolts. Isso faz com que o alcance que eu tenha dos canais seja também afetado pela ponteira que eu tenho. Dito de uma maneira simples, ponteiras de maior atenuação, como essa 100/1, são para tensões muito maiores ou 100 vezes maiores do que a capacidade de entrada do meu canal. Ponteiras em vezes 10, como eu teria essa opção aqui, ou mesmo a original, que é vezes 10, que seria essa opção aqui, vão fazer com que eu tenha aí uma atenuação 10/1 e poderão ser usadas para tensões 10 vezes menores do que essa daqui 100/1. E a mesma coisa se eu estiver usando aqui em vezes 1. Com uma atenuação de vezes 1, ou seja, não tem atenuação nenhuma, o que entra é o que sai, 1/1. E eu vou ter um alcance máximo de canal menor, mas eu tenho uma melhor resolução em tensões muito pequenas. Em tensões na casa lá dos milivolts. Eu vou aproveitar muito melhor a capacidade de conversão analógica digital do meu canal do que se eu estivesse trabalhando com uma atenuação vezes 10, onde eu preciso trabalhar com amplificação maior e aí talvez eu tenha um problema também de maior captação de ruído. É um pouco complexo falar de tudo isso no primeiro momento, mas é importante que você entenda que existem ponteiras diferentes para tarefas diferentes. Ao longo do percurso desse nosso trabalho, nós vamos ver na prática como isso funciona. Ok? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é acertar o teu canal vertical aqui para estar condizente com a ponteira que você está trabalhando. Isso vai ajustar as escalas. Se o seu osciloscópio for analógico, esse recurso não existe e o ajuste que você vai fazer vai ser na sua mente. Você tem que se lembrar que os valores que você está lendo na tela serão talvez 10 vezes maiores ou 100 vezes maiores, dependendo do fator de atenuação que você está usando na sua ponta de prova.